Olá, nono ano, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Que a gente possa estar sobrevivendo esse confinamento, essa situação, e que a gente possa ter um pouquinho mais de ânimo para fazer as nossas coisas, certo? Então, assim, nós vamos ver agora o gênero textual conto. Então, lembrando que a gente já tinha aprendido antes, né? O conto é um gênero narrativo, um texto narrativo. Por quê? Porque conta uma história. Lembra dos tipos de texto? Narrativo, dissertativo, descritivo, argumentativo. Pois é, gênero textual conto é narrativo. Sendo narrativo, ele vai precisar do quê? Tempo, espaço, tempo que é cronológico, pretérito presente e futuro, ou psicológico, quando a personagem imagina algum devaneio, alguma coisa assim, um sonho, né? Espaço, o local, o lugar onde se passa a história. Personagem, tá? Personagem é os elementos da história, que fazem as histórias, pessoas que fazem a história, participam da história, né? Conflito, que é sempre o que acontece, que muda a história desses personagens, e o narrador que pode ser primeira pessoa ou terceira pessoa. Primeira pessoa, quando eu estou na história, eu conto a história e eu estou incluída. Terceira pessoa, quando eu vejo a história e conto o que está acontecendo. Tudo bem? Isso vocês já tinham visto um pouquinho antes, então só vamos relembrar. Lembrando que o conto é um texto curto, não é um texto muito longo, tá? Diferente de um romance, né? Ele é um texto bem curto porque tem somente um conflito. Então, olha, qual é a estrutura do conto? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Começo, meio e fim. Ponto. Tá? Muda os nomes. Introdução, início, desenvolvimento, argumentação e conclusão, finalização. É a mesma coisa, começo, meio e fim. Tem que lembrar o seguinte, que a gente tem que ter sempre esses três elementos, tá? Para que seja um texto coerente, tá bom? Aqui no desenvolvimento, nós vamos ter a complicação e o clímax. A complicação é quando surge o problema, tá? Quando surge o problema, quando surge o desafio para os personagens. E o clímax é o auge desse desafio, quando começa a aparecer, vamos dizer assim, o final da história. Quando começa a se desfazer os conflitos, as brigas, e a conclusão começa a aparecer. Tá bem? Tudo bem até aqui? Então tá certo. Então, olha, voltando aqui, então, nesses elementos da narração, do texto narrativo, tá? Nós temos aqui o tempo, como a gente já falou, né? Pretérito, presente e futuro. O espaço, que pode ser o lugar. Geralmente no conto é um único espaço, no romance são vários, tá? Personagens, quantos eu quiser. O conto geralmente se restringe a poucos personagens por conta do tamanho, né? Antigamente os contos eles eram publicados no jornal, então era uma coluna do jornal que passava um pedacinho da história hoje, outro pedacinho amanhã, outro pedacinho depois. Então eram textos curtos, tá? Tá bom? Por uma semana eles publicavam todo aquele conto, tá bem? Então, as personagens, voltando aqui, as personagens, eu preciso descrever essas personagens, não é? Tá? Então, eu posso descrever fisicamente e psicologicamente. Fisicamente, alto, magro, loiro, moreno, gordo, né? Fisicamente, o que eu estou vendo. Então, a gente chama de descrição objetiva. E o psicológico, a descrição psicológica. Amoroso, ciumento, mau caráter, egoísta, tá? É uma descrição subjetiva. Por quê? Porque depende do ponto de vista do autor. Certo? Tá? Então, assim, lembrando sempre que a descrição objetiva é a física, é aquilo que eu estou vendo, e a subjetiva é a psicológica. Tá? São as nuances desse personagem, o que ele tem no particular, na personalidade dele. Tá certo? Conflito. O conflito, lembrando que para eu escrever um conto, o conflito tem que ser uma coisa bem interessante, tem que ser uma coisa que mude a vida desse personagem, não é uma coisa corriqueira, né? Se eu colocar uma história e estava Maria levantou-se, sentou na cama, na mesa para tomar o café da manhã, pensativa, levantou-se e foi para o trabalho. Se não tiver mais alguma coisa que aconteça com essa Maria, não interessa para ninguém, não é? Então, esse é o fato. O fato tem que ser uma coisa marcante. Por exemplo, Maria
levantou-se, sentou-se na mesa, sentou-se à mesa para tomar o café da manhã, quando de repente um carro entra pela sua porta. Um carro sem controle entrou pela porta da sua casa. Aí sim, é uma coisa que bem, né? Aí ela vai brigar com o motorista, etc. Ou qualquer coisa, ou vai se apaixonar pelo motorista. Isso vai depender da história que você criar em cima desse conflito, tá? Então, precisamos sempre ter um conflito que envolva os personagens, que mexa com esses personagens e faça com que esses personagens interajam, né? Tá bom? Lembrando sempre que tem que ser uma coisa bem substancial. É mais difícil você fazer uma coisa muito sutil, não é? Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês possam fazer os exercícios que nós estamos pedindo, da página 130 até a página 132, tá bem? 130 a 132, tá? Então, que vocês possam fazer esses exercícios, tá? E lembrando sempre desse esquema, tá? Quando a gente faz esse esquema para escrever um texto, não tem erro, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.